Epístola de São Paulo aos Romanos. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Verso 1 a seguir. Verso 1 ao 6. Romanos capítulo 7, verso 1 ao 6. Glória a Deus. Todos acharam, meus amados? Localizaram? Amém? Romanos 7, verso 1 ao 6. Não sei se a versão é a mesma, mas eu vou ler na minha versão. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Meus amados, o texto parece meio confuso, assim, mas a princípio é necessário que se atente para o contexto dentro do texto. Paulo, na Epístola aos Romanos, que é a mais teológica, a mais profunda epístola do apóstolo Paulo, ele trata especificamente da justificação pela fé. E desde o capítulo 5, ele vem falando de justificação, ele vem falando de salvação, especialmente do tripé da salvação, porque a salvação ela é um tripé: regeneração, justificação e santificação. Paulo está falando aqui no capítulo 7 acerca da santificação. Não sei como é que está no contexto da sua Bíblia, mas no meu contexto aqui, na minha Bíblia, está a prática da santificação, a questão da lei. O crente está debaixo da lei. Então há um contexto. Paulo não está tratando aqui de casamento, não. Paulo não está tratando aqui de divórcio. Paulo vai tratar disso lá em Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo... Lá ele está tratando desse assunto. Casamento, divórcio, casamento misto. Aqui não. Aqui ele está tratando de santificação. Ele está fazendo um pacote acerca da salvação. Ele já falou da justificação no capítulo 5, no capítulo 6. Agora ele está falando de santificação. Então, quando ele diz aqui, no verso 2, fica com a Bíblia aberta. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto o marido vive. Mas se esse marido morrer, essa mulher, diz o apóstolo, ficará livre da lei conjugal. Então, o que Paulo está falando? Você não está falando de casamento,
ele está tratando de santificação, essa mulher, ela representa o coração humano, o coração do homem. Porque é do coração que procede todas as saídas da vida. E o marido, do verso 2, Paulo está falando da carne. Eu vou mostrar depois para vocês por que ele aplica assim. Então anote isso. No verso 2, a mulher é o nosso coração. E o marido é a carne. E essa mulher, esse coração, ele está casado com a carne. Este coração está ligado à carne. Este coração, ele vive na carne. Ele produz obras da carne por meio do corpo. É disso que Paulo está falando. E ele diz no verso 3, de sorte que essa mulher, ela vai ser considerada uma mulher adúltera, se o marido, ou seja, se a carne ainda estiver, se ela estiver no relacionamento com a carne, ela será considerada adúltera se ela se unir a outro homem. Quem é esse outro homem? É Cristo. Paulo deixa isso bem claro aqui, no verso 4, né? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós temos a mulher, que é o coração. Nós temos o marido, que ela está casada, que é a carne. E nós temos um outro homem, uma terceira pessoa, que é Cristo. É disso que Paulo está falando aqui. Então ele está dizendo, essa mulher, ela vai ser considerada adúltera se ela ainda estiver casada com a carne, se ela ainda viver na carne, com a carne, e ela ter relacionamento com esse outro homem que é Cristo. Então isso, segundo a doutrina do apóstolo, é uma forma de estar espiritualmente em adultério. E infelizmente muitos vivem assim. Crentes adúlteros. Tiago os repreendeu. Adúlteros e adúlteras. E esse adultério não é de alguém que está casado com uma pessoa, materialmente falando, e tem um relacionamento fora do casamento. Não, esse adultério é de alguém que vive na carne, está casado com a carne, ligado com a carne, mas quer ter um relacionamento fora com Cristo. E muitos acabam vivendo nesse adultério espiritual. Porque alguns cristãos, ou chamados cristãos, têm comportamentos carnais, irmãos. A fala é carnal. A postura é carnal. As atitudes são carnais. Mas, pastor, mas estão na igreja. Só que estão muitos casados com a carne. Então muitos ficam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado na carne. Passa a semana toda na carne. Fala palavrão, mente, produz obras da carne, invejas, disse-me-disse. Só que no domingo, deixa eu me encontrar, deixa eu pular cerca, deixa eu me encontrar com Cristo. Aí vem para a igreja tratando Jesus como se ele fosse um garoto de programa. E com Jesus não se fica, com Jesus é relacionamento. Quem está no relacionamento sério com Jesus? Para casar com Ele.
Porque o que eu vejo de gente na internet, estou no relacionamento sério, passou uma semana, já largou, já está com outro. Peraí, que é isso? Isso com Jesus não funciona. Ou você está ou você não está. Porque, vou ficar com Jesus no final de semana. Vou ficar com Jesus nos 3 dias do congresso. E depois eu volto para a carne. Isso é adultério, irmão. Isso é adultério espiritual. Infelizmente, muitos vivem assim. E às vezes até nos púlpitos pregando. Não à toa, vez ou outra, se descobre aí o pregador, não é? Que pregou no congresso e foi uma benção. Ninguém entende muito isso, porque depois vai pagar a conta do hotel. Tem lá uma garota que ficou com ele. Isso aconteceu aqui. Pois é. Porque estão, na verdade, casados com a carne. E na medida que estão na carne e querem dar uma saidinha com Jesus, querem ficar com Jesus, Paulo está dizendo, é adúltero. É considerado adúltero. Mas ele vai dizer, mas, verso 3, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, se a carne ainda vive, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. E não será adúltera se contrair novas núpcias. O que Paulo está dizendo, deixa as obras da carne. Mata a sua carne, mortifica a carne. E se você conseguir mortificar a obra da carne, ok, você está livre, a carne morreu, vai e casa-se com Jesus, pronto. Aí não será mais considerada adúltera. O marido morreu, casa-se de novo. Esse texto, o que Paulo está dizendo, você vai ver claramente isso lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Abraão, quando ele desce ao Egito, e desce mentindo, né? Que a esposa era irmã, mas quando ele sai de lá, ele sai com alguns presentes de Faraó. Entre os presentes, vem uma garotinha, jovem ainda, chamada Agar. Ela é a carne. Agar. E a sua mulher, que é Sara, ela é o espírito, ela não pode gerar. Mas, vendo que o tempo está passando, que há uma promessa sobre eles que não se cumpre, e ela vai dizer, olha, pega Agar, pega a carne, e tenha filhos com ela. E Abraão anuiu o conselho de Sara, e vai coabitar com Agar, e vai gerar um filho, Ismael. Só que Agar está grávida. Ela concebeu, mas ainda não deu à luz. E quando ela vê que a barriguinha está crescendo, o pé está ficando inchado, aquelas coisas de grávida, né? E com grávida tem que ter todo cuidado. E certamente Abraão tinha aquele cuidado com ela, porque ele estava gerando um filho dele. Um filho de Abraão ainda na incircuncisão, ainda na carne. E ela começa a menosprezar a sua senhora. Ela começa a desprezar Sara. Olha só, a carne, Agar, desprezando o espírito, Sara. Aí Agar diz assim, aí Sara diz assim, olha, ela está fazendo graça comigo, manda ela embora. E despede Agar. Vamos lá, Gênesis capítulo, vocês estão me olhando desconfiados? Gênesis 16, vamos lá. Gênesis capítulo 16. Veja o verso de número 3. 16, verso 3 de Gênesis. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, ela concebeu, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada.
Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então, Sara, que é o espírito, ela toma as rédeas. Peraí, quem é a senhora aqui? Sou eu. Quem é a senhora? Quem é que manda aqui? Sou eu. E quando ela mostra a sua autoridade, o que a carne faz? Agar, ela foge. E olha o texto: tendo achado o anjo do Senhor, o Cristo ainda pré-encarnado, junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: tu és serva, tu és carne, então tu és serva. Porque a ordem é o seguinte: o Espírito reina, o Espírito reina, a alma serve e a carne fica escrava. Então, o anjo vai dizer: tu és escrava de Sara. De onde você vem? De onde você vem? Para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença da minha senhora. Estou fugindo do Espírito. Fujo da presença da minha senhora. Então lhe disse o anjo: volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Fica no teu lugar, cara. Fica aí. Volta e te humilha debaixo das mãos de sua senhora. Então essa é a ordem. A carne, ela tem que ficar no seu lugar. E qual que é o lugar da carne? O lugar da carne é escrava. O teu espírito tem que reinar. Por isso Paulo fala: andai em espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Porque o espírito reina, a alma serve e a carne escrava. Então, no lar de Abraão, nós temos essa dificuldade, essa luta entre carne e espírito. Espírito e a carne concebeu. Porque o grande problema, irmãos, olha para cá, o grande problema é que todos nós queremos de fato um relacionamento com Cristo. Nós queremos mortificar a carne, deixar as obras da carne, para ter essa intimidade com Cristo com liberdade, porque o marido morreu. O problema é que ainda que nós lutemos para mortificar as obras da carne, nós geramos muitos filhos quando estávamos casados com a carne. Esse é o problema. Porque nós estamos aqui num casamento com a carne, e a gente vai gerando filho. Vai gerando filho, vai gerando filho, vai gerando filho. Aí quando você casa, aí você mata o marido morreu, e você vai se casar de novo com outro homem que é Cristo. O problema é que você vem para esse novo casamento, para esse novo relacionamento, só que você traz seus filhos juntos. Aí você não entende porque às vezes é irmão brigando contra irmão na igreja. Aí você não entende porque às vezes há desavenças. É que veio para o novo casamento, mas trouxe os filhos. E o problema é que lá na carne a gente gerou uma criançada danada. Foi muita criança. Vamos lá, Gálatas. Epístola de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 5. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, Sara e Agar, brigando. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito,
não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele vai fazer o nome, a lista dos filhos. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e a criança mais nova, e coisas semelhantes a estas. Olha só. Você é casado com a carne, você gerou filhos. E Paulo vai dizer aqui que foram 17 crianças. É 17, pastor Escapulão, 17 meninos. Que essa mulher, que é o nosso coração, veio e trouxe para dentro de casa. E está nesse novo relacionamento. Só que os filhos querem bagunçar o corrido. Porque criança dentro de casa, quem tem criança em casa? Quem tem criança em casa aqui? Aqui. De vez em quando a pastora posta uns vídeos lá, né? Uma bagunça lá no quarto, né? Estão brincando lá. Normal. Casa onde tem criança. Então, essas crianças que estão agora, que vieram junto com o coração com a mulher, estão dentro da casa, irmão. Então, você já não deparou dentro da casa ciúmes? Você não já deparou dentro da casa glutonaria? É até interessante quando a gente vai nas reuniões de obreiro lá em São Paulo, né? Às vezes nas convenções, os pastores, rapaz, o obreiro acabou de tomar café, comeu 4 pão, tomou 3 copão de leite, assim, com Nescau. Quando ele está saindo ali do refeitório, pergunta ali, que hora que é o almoço? Mas você acabou de comer agora. Glutonaria. Bebedices. Outro dia eu estava com... Deixa pra lá. Não vai dar problema. Idolatria. Não, pastor, mas não tem nenhum ídolo em casa. Não tem nenhum ídolo na parede. Mas idolatra pastor, idolatra cantor, idolatra dirigente, idolatra. Idolatria. Tudo obra da carne. São os meninos que estão dentro da casa. Aí, volta para Romanos. Romanos capítulo 7. Aí Paulo diz, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, o marido morreu, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que suscitou dentre os mortos. E deste modo, frutifiquemos para Deus. O que Paulo está dizendo? Agora que o marido morreu, que a carne morreu, você está pronta para pertencer a outro e frutificar para Deus. Porque esses filhos, lá de Gálatas 5, Paulo chama de frutos, os frutos, as obras da carne. Agora está dizendo, agora produza filhos para Deus. Só que o problema é que essa mulher, o coração, que veio por um novo relacionamento, ela engravidou. Ela engravidou. E teve um filho só. O nome dele é Isaac. Você mortificou a carne. Vocês estão entendendo? Veio para um novo relacionamento com Jesus. Trouxe os seus 17 filhos juntos. E aí nesse novo relacionamento com Jesus, agora sim, não é mais adúltera, mas os meninos e os seus filhos estão ali. E agora você está grávida. Demorou, mas engravidou. Voltemos para Gênesis, porque Isaac vai nascer.
Isaac vai nascer. Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Diz o texto: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, olha aí, engravidou, e deu à luz um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, ao filho que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Veja, só para abrir um parênteses aqui, que quando Abraão gera Ismael com Agar, ele ainda estava na incircuncisão. Ele ainda estava incircunciso. Ele ainda estava fora do propósito. Aqui não é Abrão, é Abraão, já circuncidado. Então vamos lá. Verso 4. Abraão circuncidou o seu filho Isaque com 8 dias, segundo o costume. Tá. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então olha só. A mulher concebeu. Sara deu à luz. Já tem a criança ali dentro que é Ismael, que representa a carne. Ismael representa Gálatas 5, verso 16, que nós lemos. Agora, Sara concebeu, ela deu à luz, frutificando o fruto do Espírito, que é Isaac. E Abraão com 100 anos, verso 6. Ele disse: Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Ó, verso 8. Isaque cresceu. Porque é o tempo. Isaque vai crescendo. E foi desmamado. E Abraão nesse dia deu um grande banquete. Verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Porque numa casa onde tem 2, 3 crianças, é comum às vezes ter uma briguinha entre eles. O mais velho, o mais forte, costuma dar uns cascudos no mais novo. É assim que acontece, irmão. Eu também uns cascudos do meu irmão. Hoje ele é pastor, está lá pregando, mas já me deu uns cascudos lá quando eu era pequeno. Então isso é muito comum. Isaque era mais novo, foi desmamado, está em fase de crescimento ainda. Ismael já é forte. Ismael já tem uma certa idade. Ismael, ele caçoa de Isaque. Ismael é a carne e está zombando do espírito. Está dando os cascudos no espírito. Está dando uns beliscão no espírito. Está dando umas rasteiras no espírito. Dá uns pescotapa no espírito. É a carne. E não é assim que acontece, irmão. Paulo fala dessa luta, que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, que eu não quero eu acabo fazendo. Todavia no Senhor é o mal que habita em mim, a carne. Então, Isaque, ele está sofrendo na mão de Ismael, porque ele não tem força. E veja só, na analogia de Paulo em Gálatas, vamos voltar para Gálatas. Na analogia de Paulo em Gálatas, veja só, capítulo 5. Vamos lá de novo.
Ele diz: as obras da carne são, ele vai falar a lista 17. E ele fala as obras da carne. Ele está falando no plural, as obras. E a lista, as 17, começando por prostituição e terminando em coisas semelhantes a estas. No verso 22, presta atenção. No verso 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é. Ele não está dizendo, mas os frutos do Espírito são. Não, está dizendo, o fruto do Espírito é. Então é um só, é um lutando contra 17. E ele é pequeno. Ele é frágil ainda. Ele não tem força ainda. E quem é esse um? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Mas pastor Hélio, são 9. Não, são 1. Porque ele está falando no singular. Então essa história aí, irmão, que você anda dizendo, eu sou crente, eu sou muito crente. Eu tenho fruto do Espírito na minha vida. Eu tenho muito amor. Eu tenho muito amor no meu coração. Meu coração é amoroso demais, mas não mexe comigo não. Ou você tem o fruto do Espírito, ou você não tem. Ou você tem, porque, irmãos, é como se fosse uma laranja. Tem os gomos, mas é uma fruta só. Paulo está dizendo, fruto do Espírito, não há plural aqui. Não há como dizer assim, eu tenho amor, mas eu ando numa tristeza. É 300 dias por ano, triste, cabeça baixa. Espera aí, mas... porque as coisas ao meu redor estão meio difíceis. Irmão, a alegria do crente independe do que está ao seu redor. Porque a alegria do crente é Jesus. Então não interessa se tem dinheiro, se não tem, se há saúde, se não há. Porque a alegria é Cristo. Por isso Paulo vai dizer para a igreja aos Filipos, alegrai-vos no Senhor. Ele gritando lá da prisão para a igreja, outra vez digo, alegrai-vos. Porque a alegria do crente é Cristo. Então não adianta você dizer, eu tenho amor, mas não tenho alegria. Olha, eu tenho muita alegria, eu só não tenho paz. Falta de paz, espera aí. Então, ou você tem o fruto do Espírito, ou você não tem. Porque ele é um, é o fruto, não são os frutos. Por isso, o fruto do Espírito se resume no amor. O fruto do Espírito é o amor. Ele até fala aqui da paz, longanimidade, bondade, mas o fruto do Espírito é o amor. Porque afinal de contas, o que é alegria? Alegria é o amor sorrindo. O que é a paz? O amor descansando. O que é a longanimidade? O amor esperando. O fruto do Espírito é o amor. Agora veja só. 17 crianças. Prostituição, lascívia, ciúme, impureza, iras, porfias, dissensões, bebedices, glutonarias. 17 crianças. E o amor sozinho para brigar contra esses 17 que estão dando cascudo nele, que estão zombando dele, que estão dando rasteira nele, que estão dando pescoção nele. Então como é que o Espírito vence uma luta tão árdua dessa se ele está lutando sozinho contra 17? É por isso que lá na casa de Abraão, Isaac era caçoado por Ismael, porque Ismael é mais forte. Como é que Isaac briga com Ismael? Como é que Isaac enfrenta Ismael? Se a carne é mais forte. Como é que você jejua se a carne é mais forte? Como é que você vem para a escola dominical se a carne é mais forte? Como é que você fica firme na campanha de oração se a carne é mais forte? Como é que você perdoa aquele que te magoou se a carne é mais forte? Como é que você oferece o outro lado da face, que você toma um tapa se a carne é mais forte? Como é que você caminha 2 milhas se a carne é mais forte?
Como é que você dá a túnica se quiserem tua capa, se a cana é mais forte? Não tem jeito. Qual a solução então, pastor? Só tem uma. O amor tem que crescer. O amor tem que aumentar. Por isso, o selo do discípulo de Cristo, a identidade do discípulo de Cristo é o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Como que vai ser? Como é que vai ser conhecido? Se vos amardes uns aos outros. Porque se não houver amor, vai me desculpar, pode ter carteira, pode ter 50 anos de crente, pode pregar bem, não é discípulo de Cristo sem amor. Tem mais, não é do reino do céu sem amor, não verá Cristo sem amor. Então o amor tem que crescer, o amor tem que aumentar. Amai-vos uns aos outros. A Bíblia está cansada, a Bíblia. Para de dizer isso para a gente, alertar a gente acerca do amor. Porque vai chegar uma hora que o amor vai crescer. Quem crê ainda, irmão, que o amor vai crescer? Aleluia. Eu sei que de muitos o amor vai esfriar. Mas eu tenho certeza que muitos também o amor vai crescer. O amor vai aumentar. Aleluia. E quando o amor crescer, quando Isaac crescer nessa casa, sabe o que ele vai fazer quando Ismael vier? Quando Ismael, que é a carne, vier para afrontar Isaac, ele vai dizer, agora não. Agora o amor cresceu, agora eu já tenho músculo, vem carne, vem que eu te derrubo, vem que eu te deixo escrava, vem que eu te deixo debaixo dos meus pés, porque o amor cresceu. Aleluia. E só tem um jeito da igreja ser vitoriosa. É o amor crescer. Aí, o proverbista vai dar um conselho. Em todo tempo, ama o amigo. Você tem um amigo do teu lado? Tem? Olha para o teu lado, é teu amigo? Dá uma olhadinha aí. Diga para ele, todo tempo eu te amo. Todo tempo eu te amo. Em todo tempo, ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Aleluia! Então, à medida que o amor cresce, o Espírito vence e a carne fica no lugar dela, escrava. E a igreja que está no Espírito adora. A igreja que está no Espírito glorifica. A igreja que está no Espírito vive o que nós estamos ensinando domingo pela manhã. Ela tem avivamento espiritual, porque ela anda no Espírito, ela vive no Espírito e vai subir no poder do Espírito.